Vocês se lembram da história da Arca de Noé? Jesus nos fala de que assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da sua volta. Por acaso a sua volta será acompanhada de um grande desastre, como supomos que tenha ocorrido nos dias de Noé? Sabemos que Jesus irá voltar dentro de nós. Então qual o sentido de seus dias serem iguais aos dias de Noé? Qual o sentido de interpretarmos de uma forma tão espiritualizada o Evangelho de Jesus, se tem uma passagem na Bíblia que diz: assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Jesus disse que voltará nas nuvens com poder e grande glória. Mas também disse que o reino dos céus não estará aqui ou ali, está dentro de nós. Ele falar dessa sua volta através das nuvens é para justamente falar de forma simbólica sobre nossa ressurreição espiritual, a morte do homem velho e a ressurreição do homem novo. Quando negamos a nós mesmos, deixamos com que Jesus habite dentro de nós e nos faça novas criaturas. E é assim que construímos o reino dos céus em nosso íntimo. Ou seja, o reino dos céus se instalará aqui na terra mesmo, porque se instalará dentro de cada um de nós. Mas não no céu material, e sim espiritual, porque o céu e o inferno são nada mais nada menos do que nosso estado mental, nossa frequência espiritual. Não precisamos morrer fisicamente para vivenciarmos o céu ou o inferno. Vivenciamos aqui mesmo, a partir dos nossos pensamentos. Basta isso. O que acontece quando desencarnamos é simplesmente se plasmar tudo aquilo que permeava nossos pensamentos. Os nossos olhos físicos é que nos impedem de enxergar aquilo que vamos enxergar após a morte física. Grande parte do que está na Bíblia é de cunho alegórico, que era adequado para aquelas pessoas naquela época, mas hoje conseguimos extrair o sentido espiritual por trás de todo esse simbolismo. Então por isso que Paulo de Tarso falou que transformando a nossa mente e o nosso entendimento estaremos fazendo a perfeita vontade de Deus. Então é assim que Jesus irá voltar. E essa sua volta será acompanhada de algumas mudanças físicas no planeta. São os sinais precursores que o próprio codificador da doutrina espírita explica. Mas por que a sua vinda será igualmente aos dias de Noé? Como diz na passagem, será que a história da Arca de Noé foi de forma literal? Para que tudo que eu vou falar aqui faça ainda mais sentido, assista a esse meu vídeo em que eu falo detalhadamente como será esse fim do mundo na visão espírita. E agora, com nossas mentes devidamente preparadas, vamos tentar extrair o sentido espiritual por trás dessa passagem que fala dos dias de Noé semelhante aos dias da vinda do Filho do Homem, ou seja, da vinda de Jesus. Em Lucas capítulo 17, versículo 20 em diante, Jesus já começa falando sobre a vinda do reino de Deus, em que ele é questionado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus. E ele responde que não será observável, inclusive como muitos pensam até hoje, de forma equivocada, na maioria das vezes tentando interpretar o evangelho de forma literal e não espiritual. Jesus obviamente responde que ele não será observável, não se poderá dizer ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está dentro de vós, que é o reino dos céus. E agora ele parte para um assunto que está diretamente ligado à construção do reino de Deus, que é a vinda do Filho do Homem, a sua própria volta. Reparem que agora haverá muito simbolismo e que iremos destrinchar ponto a ponto depois de lermos. Vamos lá, Jesus conversando com seus discípulos diz o seguinte: dias virão em que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, não saiais, não sigais. De fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu a outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Mas será preciso primeiro que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Percebam bem que Jesus fala sobre dia do Filho do Homem, sobre esse relâmpago que relampeja de um ponto a outro e assim será a sua volta. Reparem bem esse simbolismo que iremos explicar depois. E agora ele vai falar sobre Noé. Como aconteceu nos dias de Noé, mais uma vez, dias do Filho do Homem, dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio que os fez perecer a todos. Do mesmo modo, como aconteceu nos dias de Ló, mais uma vez, dias do Filho do Homem, dias de Noé e dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover do céu fogo e enxofre, eliminando a todos. Será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. Vejam bem que tudo isso parece ser desastres, mas tudo tem uma interpretação maravilhosa por trás. E aí ele encerra falando sobre não voltarmos atrás. Lembremos da mulher de Ló, que voltou atrás e se transformou numa estátua de sal. Enfim, iremos agora destrinchar ponto a ponto.
Vamos fazer algumas comparações sobre o que Jesus nos falou. No dia de Noé ocorreu o dilúvio, em que também o Cristo cita 4 atitudes humanas materiais da época: comer, beber, casar e dar-se em casamento. Casar seria o homem buscar a mulher para casar, e dar-se em casamento seria a mulher em busca do homem para casar. Seria basicamente isso. No dia de Ló ocorreu a chuva de fogo e enxofre, em que também Jesus cita 6 atitudes humanas materiais da época: comer, beber, comprar, vender, plantar e edificar. Notemos que a expressão é a mesma que se repete nos dias de Noé, nos dias de Ló, nos dias do Filho do Homem. E para compreendermos boa parte disso, basta irmos para o Antigo Testamento e ver o significado de algumas palavras, como por exemplo, Noé. Em hebraico, Noé é Noah, significa quietude, alguém que não se mistura com a multidão barulhenta e rixadora, só preocupada com as manifestações físicas da comida e do sexo animalizado. Mas ao contrário de tudo isso, Noé busca na quietude solitária da meditação algo muito mais profundo. Ele consegue sobrenadar todas essas paixões da multidão. Ele permanece a salvo em cima das águas. Ou seja, agora ele consegue entender os ensinos por causa dessa quietude. Ele reflete e agora ele absorve os ensinos através dessas reflexões. Isso acontece depois que ele mergulha na arca do seu coração. Vejamos bem, pessoal, mesmo que no sentido literal, podemos entender por que Jesus diz que ansiaremos, porque vão haver pessoas que vão ver todo o progresso acontecendo das outras e vão ansiar por esse progresso novamente, mas não terão a mesma chance. Então, acontecerá tudo aquilo que já falamos em outro vídeo, que serão exilados para aproveitar o resgate daquilo que foi perdido anteriormente em outros mundos, vão resgatar e depois voltam para cá. Mas enquanto isso, de início, vão ver o progresso dos outros acontecer. Irão ansiar por ver um desses dias do Filho do Homem, mas não verão. Por isso haverá muito choro e ranger de dentes. Arrependimento. Somos os trabalhadores da última hora. Façamos agora o que não conseguimos fazer há milênios, durante muitas e muitas encarnações. Essa é a nossa última chance, na última hora do mundo de provas e de expiações. Houve realmente um dia aí, o dia de Noé, ou seja, de uma luz, a luz interior, em oposição às trevas da noite interior. Noé passa 40 dias e 40 noites na arca, ou seja, 40 dias refletindo em sua própria consciência, entrando em si mesmo. Esse número 40 é um número simbólico e cabalístico do judaísmo. Moisés passou 40 dias de jejum no Monte Sinai, Elias passou 40 dias em jejum, Jesus passou 40 dias em jejum no deserto. Todos esses episódios representam aquilo que precisamos fazer. Ter um tempo para entrarmos em nós mesmos, nos afastando das tentações da multidão, entrando em nossa arca interior, em nossa própria consciência. Noé se sobressaiu com relação àquele povo. Os cristãos não são perseguidos, não são chamados de louco, ingênuos. Assim foi com Noé, chamado até de louco. Mas o próprio Paulo de Tarso já havia nos dito: se alguém pensa que é sábio segundo os padrões desse mundo, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Ou seja, para que nos tornemos sábios aos olhos de Deus, basta que sejamos loucos aos olhos dos homens. E para que sejamos sábios aos olhos dos homens, basta que sejamos loucos aos olhos de Deus. Por isso que na passagem que lemos, Jesus diz que voltará como um relâmpago que relampeja de um ponto do horizonte a outro. Mas antes, será necessário que ele seja rejeitado por esta geração, ou seja, a geração que ele vivia, para que aí sim ele possa ter a sua volta, essa volta dentro de nós. Que da mesma forma que um relâmpago ilumina todo o céu, repentinamente, assim se dará a aparição do Filho do Homem, no coração da criatura que amadureceu espiritualmente. Quando Jesus voltar, irá iluminar todo o nosso céu interior, quando nós nos permitirmos sermos pequenos cristos. E aí sim, que quando rejeitados por nossa geração, é a prova de que ele estará se manifestando dentro de nós. Ser cristão nunca foi algo fácil, como pensava Zebedeu, pai de Tiago e João, quando perguntou a Jesus se seus filhos poderiam sentar-se ao lado dele no reino. E Jesus diz: não sabeis o que estáis pedindo. Eles podem beber o cálice que eu beberei? Ou seja, eles conseguem passar pelo que eu irei passar? É mais uma metáfora bíblica, que não faz nenhum sentido se interpretada de forma literal. Mas agora voltando ao assunto dos dias. Outro dia semelhante a esse de Noé foi o dia em que Ló saiu de Sodoma. Esse foi um dia em que a humanidade já se preocupava com problemas mais intelectuais. Comprar, vender, plantar e construir. Houve uma luz no interior de Ló que o fez se desligar desses interesses materiais.
coisa que nem sua própria esposa compreendeu, e por isso não pôde acompanhá-lo, virando assim uma estátua de sal, porque ela voltou atrás. Você se lembra dessa passagem? Em que Ló está indo com sua esposa embora de Sodoma e 2 anjos pedem para eles não olharem para trás. E ela olha para trás e volta, e vira uma estátua de sal, ou seja, matéria pura. Não no sentido literal, obviamente, e sim espiritual. Ela optou pelos interesses materiais e não espirituais, como eram os propósitos aos quais Ló procurava. Por isso que Jesus fala na passagem que lemos que quando chegar o dia, não olhemos para trás. Lembremos da mulher de Ló. Em ambos os casos, de Ló e de Noé, aqueles que foram os mais atrasados receberam os resultados da sua permanência teimosa. Mas isso não quer dizer que houve uma rejeição da parte de Deus, pois ele permite que todos cheguem ao arrependimento, mas sem atrapalhar o progresso daqueles que querem progredir. Então ele faz a separação do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas. Aqueles que vão resgatar o que foi perdido anteriormente em outros mundos. A função do Espiritismo foi sempre de consolar e gerar esperança. E nesse caso não é diferente, de que nada será perdido. Jesus mesmo havia nos dito: não turbem o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que irei preparar-vos lugar. Ou seja, há muitos planetas na imensa casa de Deus que é o universo. E que Deus irá nos preparar lugar, seja ele aqui, seja ele em outro lugar. Vai depender de nossa necessidade. Para Deus, o importante não é a quantidade daqueles que se salvarão, e sim a qualidade, porque Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Mas não arrependimento meia boca, e sim um arrependimento que possa nos levar à perfeição, ao patamar de um Cristo. A função da reencarnação é essa: construção, evolução, sempre é caminho do progresso. Jesus estava falando justamente daqueles espíritos que não conseguirem mais reencarnar nesse planeta por não acompanharem o progresso da maioria. E sim, agora precisarão reencarnar em outro, pois esse passará de categoria. Haverá o fim desse mundo, o fim de uma categoria, a qual nos encontramos. Mas por pouco tempo, e isso eu explico em outro vídeo também. Os que não estiverem acompanhando a evolução desse planeta irão ser lançados fora, como Jesus havia dito. E ficará apenas aqueles que tiverem ressuscitado espiritualmente, tornando-se novas criaturas em Cristo Jesus. Nós aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que Ele nos prometeu. Um mundo em que habitará a justiça. E essa busca pelo reino dos céus não irá ocorrer senão dentro de nós mesmos. Como encontrou o próprio Noé, no silêncio, na quietude de sua meditação, dentro da arca do coração e fora da aridez, que é o significado de Sodoma. Fora da aridez do mundo consumido pelo fogo das ambições e pelo enxofre das paixões exacerbadas. Enfim, tudo o que falei aqui é muito mais profundo do que parece. Nem tudo vai ser esclarecido através desse vídeo. Precisamos por nós mesmos buscarmos, para que nossa fé se torne ainda mais inabalável. Tudo que falei aqui aparenta ser uma grande viagem, mas que faz muito sentido, isso é um fato. Muito mais do que uma serpente que conversou com Adão e Eva, muito mais do que um batismo de fogo, muito mais do que Jesus que pediu para Deus afastar o cálice dele, do que Jonas que foi engolido por uma baleia. Nem tudo vai ter um sentido literal, pessoal, principalmente algo que está na Bíblia. É um compilado de livros com milênios de idade, com culturas diferentes das nossas, com gírias diferentes das nossas, com expressões idiomáticas. É tanta coisa junta que não basta apenas uma leitura, é necessária uma análise. A Bíblia não é um livro infantil do século XXI. Não é simples, é muito complexa. Grande parte do que está na Bíblia é de cunho alegórico, justamente por causa da época em que foi escrita. Temos agora a capacidade para compreender aquilo que não conseguimos compreender anteriormente. O próprio Jesus já havia nos dito: ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas ainda não podeis compreender. Não vou me alongar muito, porque minha intenção aqui é que todos nós possamos compreender o Evangelho segundo o Espírito e não segundo a letra. Mas com certeza nosso codificador vai poder explicar muito mais sobre esse dilúvio, sobre o cataclismo. Não só Allan Kardec nos esclarecerá bastante coisa, como também Carlos Torres Pastorino, autor do livro Minutos de Sabedoria. Grande parte do que falei aqui se baseou no volume 6 da obra dele, que se chama Sabedoria do Evangelho. Essa obra dele se divide em 8 volumes, cada uma comentando e analisando cirurgicamente as passagens do Evangelho. E para finalizar, assistam aos últimos vídeos em que postei no Instagram e no YouTube sobre quando será o fim dos tempos, de forma detalhada, como será o fim dos tempos, por que somos os trabalhadores da última hora e por que estamos na última hora do mundo de provas e de expiações, que é a categoria de mundo que estamos atualmente, que irá passar para o mundo de regeneração, e muito mais.